Boa tarde, turma do sétimo C e sétimo D. Iremos iniciar mais uma semana de aula. Espero que seja uma semana abençoada para todos e que a gente consiga realizar as nossas atividades previstas para essa semana, tá certo? Bem, pessoal, nessa semana a gente vai dar continuidade nos conteúdos do nosso livro, de onde a gente parou, que é a subtração de números racionais. Então vamos lá ver o que é subtração de números racionais. Subtração de números racionais é efetuando, adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo, assim como a gente fez na adição. Lembre-se de que quando subtraímos dois números inteiros, o resultado é obtido do primeiro número ao oposto ao segundo. Nós temos aqui o exemplo, ó, menos 7 sobre 3, dentro do parênteses, menos, abre parênteses, menos 1 sobre 6, fecha parênteses. Então, como é que eu vou fazer essa resolução aqui? Ó? A minha regra diz que eu tenho que, na subtração, eu tenho que adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Então, eu tenho a minha expressão de números racionais, eu tenho menos 7 sobre 3 dentro do parênteses, menos 1 sobre 6 dentro do parênteses, que é igual. Então, para me resolver, eu tenho que repetir o primeiro, que é menos 7 sobre 3 dentro do parênteses, e adicionar o oposto ao segundo. Se eu tenho que adicionar, então se eu estar subtraindo, eu tenho que somar. Então esse sinalzinho aqui, ó, de menos, vem para cá como mais, tá certo? E menos 1/6 da minha primeira expressão vem para fora com mais 1 sobre 6. Aqui é só resolver normal, tá certo? Que já eu vou mostrar, o exemplo com resolvendo as atividades, tá certo? Subtração de números racionais. Então, pessoal, na subtração de números racionais, é eu pegar os números racionais e fazer a subtração normal. A única diferença de uma subtração de números racionais é a questão da vírgula, porque o número racional ele é representado pela vírgula, tá certo? Observa aqui esse exemplo aqui, ó, 8,5 menos 2,3 dentro do parênteses, que é igual. Como é que eu vou resolver isso aqui? É a mesma coisa. Eu vou apenas repetir a primeira, 8,5, e adicionar o oposto da segunda. O que é adicionar é somar. Se aqui está fora está menos, vai ficar mais. Se o oposto do segundo é menos 2 sobre 3, vai ficar mais 2,3. Aqui eu faço a soma normal, que é igual a 8,5, elimino o parêntese, mais 2,3 e faço a soma normal, que vai dar 8,5 mais 2,3 vai dar igual a 10,8, tá certo? Observe que aqui eu elimino o parênteses porque eu sei que aqui é 2 sinal de mais, ó, então não vai interferir nada. Se fosse menos com mais, eu não poderia eliminar o parênteses, eu teria que fazer o jogo de sinal. Mas como eu sei que aqui são dois sinais iguais, então eu apenas elimino o parênteses, que vai ficar o mesmo sinal. E faço a soma normal, tá certo? Agora eu pergunto para vocês, como podemos também passar esses números acima para a forma decimal? É fácil, ó. 0,5 menos 2, dentro do parênteses, 2,3. Como é que eu transformo isso aqui em fração? Eu sei que 85 é 0,5 é o 85 inteiro, né? Então, se eu sei que 85 para mim saber como é que fica 0,5, aliás, 8,5 em forma de fração, eu repito 85 inteiro e conto quantos números tem depois da vírgula, quantas casas tem depois da vírgula. Se tem apenas um número, então apenas uma casa, vai ficar o quê? Se eu tenho só uma casa depois da vírgula, vai ficar o quê? 10. Tá certo? Então vai ficar 85 sobre 10. Menos, repita esse menos. Agora eu vou para a segunda. 2,3, transformar em fração, como é que fica? Fica 23, que é o número inteiro, e conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho uma casa, então vai ficar 10. Então vai ficar 20 menos 23 sobre 10. Pronto.
repita a primeira, agora vamos fazer a regrazinha lá da subtração de números racionais. Então, eu repito a primeira e adiciono o inverso da segunda, o oposto da segunda. Então, se eu tenho um menos aqui, vai ficar mais. Então, menos 23 vai ficar mais 23 sobre 10. Pronto. Meu denominador aqui são iguais, então eu apenas repito o denominador e faço a soma normal. 85 mais 23 vai ficar igual a quanto? Vai ficar 108. 85 mais 23 é 108. O meu denominador eu repeti porque está igual. Então, 108 sobre 10, dá para mim simplificar esse número? Não. Então, ele vai continuar, então ele vai ficar 108 sobre 10. Agora, para me transformar esse 108 sobre 10 em números fracionários, eu sei que eu repito 108 e conto quantas casas eu tenho, quantas casas eu tenho depois do zero. Então, se eu tenho depois do zero eu tenho quantas casas? 1. Então, eu repito 10 e coloco a vírgula 8. Vai ficar 10,8, tá certo? Que é o que vale, 10,8 é o que vale a número, em números decimais, vai ficar, que equivale a 108 sobre 10, tá certo? Mais na frente eu vou passar um exemplo mais detalhado, tá certo? No caso da adição de números fracionários, é mais frequente utilizarmos a utilização deles sem utilizarmos o parênteses. Assim, sabemos que o sinal entre dois números se refere ao segundo número, tá certo? Então, se eu tenho menos 9 sobre 2 mais 5 sobre 3, vai ficar igual. Tira-se o MMC de 2 e 3, que vai dar 6. Quantas frações eu tenho aqui? 2. Então, eu coloco duas frações aqui. 6 mais 6. Para me obter o resultado dos numeradores, o que eu faço? Eu divido a primeira e multiplico pela segunda. Então, 6 dividido por 3 vai dar quanto? 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. 3 vezes 9 vai dar quanto? Menos 27. Passo para a segunda. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. 2 vezes 5 vai dar quanto? Mais 10. Pronto, meu denominador aqui é igual, eu repito meu denominador, menos 27 mais 10, que faça apenas o jogo de sinal e subtrai. Menos com mais vai dar menos, repete o sinal do maior e subtrai, né? Então, 27 mais 10 vai dar o quê? Menos 17 sobre 6. Por quê? Porque meu denominador é igual. Então, a minha expressão aqui vai ser igual a 17 menos 17 sobre 6.